nosso oitavo encontro, a nossa oitava aula do curso de formação das PDAs, as promotoras dos direitos das famílias atípicas, 100 mulheres selecionadas dos seus territórios, de 11 cidades aqui do Rio Grande do Sul, que têm desempenhado um papel muito importante na disseminação da informação, na construção, né, de novos conhecimentos e também, para nossa surpresa, de bastante incidência no campo das políticas públicas, desde esse processo de formação, né. A gente tem visto aí o movimento de vocês em audiências públicas, fazendo abaixo-assinados, fazendo mobilização, e também passeatas, reuniões em escolas, em postos de saúde, em CAPs, em CRAS, e reunindo também e agrupando com universidades. Esse é um movimento que a gente já imaginava, esperava, e para nossa surpresa, né, nós iniciamos em abril, estamos em junho, então estamos já no processo do terceiro mês, com avanços e reconhecimentos dessa identidade. Acho que cada PDA tem nos mostrado aquilo que a gente imaginou inicialmente como um embrião, né, de promotoras que são referências, mães atípicas na luta, né, pela inclusão e pela acessibilidade. A gente colocou uma sementinha e está vendo florescer, né, muitas identidades e a construção dessa identidade do que é ser uma promotora das famílias, dos direitos das famílias atípicas. Cada cidade tem as suas especificidades, o seu desenvolvimento de luta. Nós trabalhamos num campo de enorme violação de direitos humanos, então somos brabas, somos imparáveis, acreditamos, né, que é possível com protagonismo, com a luta e desbravar aí novos caminhos para os nossos filhos e para todos os filhos e filhas. Eu vou fazer minha autodescrição, sou uma mulher loira, branca, de olhos verdes, hoje eu tô de batom, dia dos namorados, né, a gente também tem que se olhar, se amar, se cuidar, e batom vermelho, e uma blusa, em tons de bem coloridinha, assim, rosinha claro, e essa é a minha autodescrição para todos verem. Então quero dizer para vocês que essa oitava aula já compõe o quarto módulo do curso de formação das PDAs, o módulo da inclusão escolar. Nós pensamos 8 módulos, mais o nono de aula final e encerramento e certificação. O primeiro módulo foi de acolhimento e introdução às políticas públicas e direitos das pessoas com deficiência, presencial e online lá na Escola das Comunidades, comigo e com a Letícia Araújo, bem no início de abril, 2 encontros. Depois o segundo módulo, tecnologias, também 2 encontros, com a Tainá Mota, advogada, e com a Karen Pérez, que é a nossa mãe atípica expert, uma aula sobre tecnologia assistiva, sobre comunicação alternativa aumentativa, da gente acessar de forma online os serviços públicos, as plataformas digitais, as redes sociais, e foi um momento, acho que muito importante para a gente entender a dimensão desse trabalho e o quanto a gente precisa se apropriar da tecnologia para otimizar o tempo, para agilizar processos e para avançar individualmente e também coletivamente. O terceiro módulo, direitos dos PCDs, direitos humanos, 4 encontros, aconteceram 3. O próximo, fechando o ciclo deste módulo, vai ser no dia 23/6, como eu já havia falado na aula anterior, de forma somente online, com a advogada do projeto, Ariane Leitão, que vai entrar mais nos direitos das mulheres, das crianças e adolescentes, e vai trazer, com certeza, muitas formas de proteção em relação aos direitos das crianças, a Lei Henri Borel, Lei Maria da Penha, a Lei dos Feminicídios, e também temos uma lei bem recente em relação aos direitos das mulheres, que é a Lei da Tornozeleira para agressores, né, e que infringem aí a Lei Maria da Penha, e é uma forma que pode ajudar no monitoramento, na prevenção e salvar a vida de mulheres, porque já são 38 feminicídios
aqui no estado do Rio Grande do Sul, somente neste ano, batendo recordes ano a ano, né, os indicadores do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, no anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, vem nos mostrando uma escalada desse feminicídio, por um lado, e também um aumento e reconhecimento da violência de ódio, né, contra as mulheres, que não são homicídios de mulheres, são feminicídios. Mulheres morrem por serem mulheres, e por não aceitarem uma relação de abuso, o término de relação, mortas dentro de casa por companheiros, ex-companheiros, pessoas que amamos. Então, é uma aula muito importante no dia 23 de junho, de forma online, e a gente vai passar maiores informações no grupo dos informes. Então, esse é o 4º módulo. No dia de hoje, iniciamos o módulo da inclusão escolar. Serão 3 encontros. Dia 12 de junho, hoje, online. 19 de junho, presencial e online, lá na Escola das Comunidades. Depois vai ter roda de conversas, a nossa segunda roda de conversas com PDAs, com convidados, mães atípicas, familiares e também profissionais da educação, saúde e assistência. E no dia 26 de junho, a gente completa os 3 encontros sobre a inclusão escolar. Depois, a gente vai seguindo saúde mental e as neurodivergências, 5º módulo, 6º módulo, comunicação e mediação de conflitos, 7º módulo, liderança, grupos sociais e formação de redes. A gente vai crescendo nessa forma de profissionalização da nossa luta, de advocacy, de defesa dessa causa, com consistência, com conhecimento e com organização. Depois, as interseccionalidades, que a gente vai trabalhar, como que os marcadores que envolvem as deficiências se apresentam, como raça, gênero, classe e orientação sexual, e quanto isso impacta em relação ao acesso a direitos. E aí vamos falar muito sobre racismo, misoginia, LGBTfobia, sobre feminismos, né, além da gente estar debatendo as desigualdades estruturais. Então, cada aula é uma aula teórico-prática, que inicia aqui e continua com vocês fazendo os cadastros neste momento de famílias e profissionais. A gente está praticamente batendo a meta de 2.000 famílias cadastradas, identificadas, com perfil traçado, para a gente incidir nas políticas públicas, e dos 200 profissionais também mapeados nesse cadastro inicial. Tá? Eu quero dizer para vocês que nessa segunda, dia 15 de junho, a gente vai ter um evento muito importante da Associação Mães e Pais pela Democracia, que é um painel sobre segurança pública por uma agenda prioritária para o Rio Grande do Sul, 2026, Vivas nos Queremos. A gente tem entendido cada vez mais que a potência da luta que travamos, pensando as políticas públicas para as pessoas com deficiência, para os atípicos, tem que ser transversalizada para ganhar força. E nesse sentido, nós sabemos quem morre mais e a forma como morre e por que morre, né? As mulheres, sem sombra de dúvidas, as juventudes negras e também as pessoas com deficiência sofrendo todo tipo de abuso, não somente violência letal, mas todo tipo de violência e violação. Então, falar sobre segurança pública, sobre violência letal, sobre violência contra a mulher, sobre violência policial, é falar sobre as pessoas com deficiência. Então, agora, dia 15 de junho, somente presencial no Sindibancários, às 18 horas, junto com a Fundação Lauro Campos e Marielle Franco, Instituto Fidedigna e Mães e Pais pela Democracia. A gente vai aprofundar esse tema e convido todas as PDAs e as comunidades nas quais vocês fazem parte para construírem uma agenda prioritária de segurança pública, sendo agentes dessa transformação. A gente precisa, e cada vez mais, essa é a formação das PDAs, transformarmos a nossa luta, a nossa dor individual em algo coletivo, e a gente não só como pessoas que recebem a política pública ou que fazem parte da sociedade sem organização, como um movimento de organização, de auto-organização, e que sejamos todos, como diria Olívio Dutra, agentes dessa transformação, né? Saindo como seres políticos que somos todos, né?
usando das nossas habilidades dialógicas, nossas sensibilidades, para construir um mundo mais justo e mais igualitário. Então, estamos também já pensando na aula final de encerramento e certificação do curso para outubro. A previsão é 9 de outubro, tá? Mas ainda temos que fechar esta data. A ideia é que todas venham presencialmente, a gente vai tentar viabilizar isso. Sabemos que tem muitas que estão muito distantes, em Santana do Livramento, em Bagé, Santa Maria, as demais estão mais próximas, né? Santa Cruz, Caxias, região metropolitana aqui. Mas queremos que todas venham num processo muito importante para nós de encerramento. Vamos convidar a ministra da pasta que nós estamos vinculados, a ministra Macaé, né, ministra dos Direitos Humanos e Cidadania do governo federal, para que ela possa, então, prestigiar as primeiras promotoras dos direitos das famílias atípicas sendo formadas no país, aqui no nosso estado. Então, para nós é um motivo de muita alegria e também de cuidado para a gente fazer desse momento um momento de saltos, né, de avanços na nossa formação, no nosso fortalecimento, na nossa organização. A gente tem anualmente feito o Congresso da Educação Inclusiva do Rio Grande do Sul, já fizemos 3, ao todo quase 2.000 pessoas já participaram, de forma, iniciou presencial, depois a gente fez 2 presenciais e uma online. A gente quer manter esse formato híbrido e para que a gente possa também espraiar aí as nossas lutas e as nossas ideias, né, para mais lugares. Então vai ser um momento muito importante de partilha das experiências, a gente conta muito com vocês presencialmente agora em outubro, agora, né, eu já digo agora, né, Letícia, porque o ano passou assim e segue correndo, né, e a gente também correndo atrás, né, para ficar bem, para deixar a vida em dia, para garantir os direitos nossos e dos nossos filhos. A gente quer também fazer entrega de certificados nessa oportunidade, né, e casar essa formação junto ao Congresso da Educação Inclusiva do Rio Grande do Sul, que é tema hoje aqui, né? Hoje é o nosso tema. É o tema principal do balcão. Claro que é também o tema principal do balcão, porque a gente priorizou crianças e adolescentes na formulação desse projeto, e a gente sabe que a escola é garantidora de todos os direitos, assim como ela é produtora e reprodutora das violências, né? Quem atua na educação sabe bem disso, é uma vivência muito complexa, né? E também ambígua, porque a escola, não precisaríamos falar de educação inclusiva, né? Educação se presume inclusiva, é uma antítese da violência, mas a gente sabe que a escola, não raro, ela acaba sendo, então, produtora e reprodutora das violências, mas a escola também somos nós e nós fazemos essa escola acontecer, sobretudo a escola pública, que tem essa potência e pode ser poderosa se estivermos também fazendo parte de forma consciente e ativa dessa comunidade escolar, tensionando e movimentando essas instituições. Então, hoje é o Dia dos Namorados, eu quero ler uma poesia aqui da Líria Porto, que eu já falei para vocês, uma mulher que começou a escrever aos 60 anos de idade, e eu acho que o amor é a coisa mais revolucionária que pode ter, o amor pelos filhos é a coisa mais revolucionária que pode ter, mas o amor pela humanidade, o amor por nós mesmas, também é algo que é revolucionário e sem sombra de dúvidas, se reveste em ação, como diria Bell Hooks, ele de fato se concretiza no amor. Então, pensar em Dia dos Namorados, ou poderia ser das namoradas, né? É pensar neste amor que nos faz ter ânimo para a vida, que nos faz acreditar todo dia que é possível, em sonhar em dias melhores, em partilhar a vida com pessoas especiais e pessoas que nos ganham afetivamente, nos fazem voar, né? Então, vou ler a poesia chamada Poente, da Líria Porto. Poente, não é noite ainda, nem dia,
Nesta hora aflita, ninguém interdita o acaso. Fica mais um pouco, espera a estrela, ela não demora. Hoje é domingo, é segunda-feira ou sexta-feira. Não importa o tempo, não importa a mágoa. Esse limiar é e sempre foi a gota d'água. A vida se esvai, esgota-nos, apouca-se. Salve-se o amor, alvo dos chacais, cria indefesa. Então, eu queria ler esse trecho e desejar um feliz dia das namoradas, dos namorados, dos amantes, das pessoas que se amam. Podemos amar muitas pessoas, né? Muitas pessoas ao mesmo tempo, e que a gente possa soltar esses nossos afetos, né? E se encontrar também como mulher, para além das nossas maternidades, do nosso trabalho, né? E, e amor maior também é amor de amizade, né? Eu também sou muito feliz, gostaria de homenagear aqui a equipe, né? Pelas nossas relações, aquilo que a gente consegue fazer juntos e juntos, concretizando esse amor. Quero dizer para vocês, de informe ainda, relatório e recibo de maio. Quem não enviou, envie imediatamente para a sua mentora ou para o seu mentor, que é o Léo, né, o nosso psicólogo. A gente tem uma organização, a gente precisa entregar isso para o Ministério, e o prazo é até segunda-feira, dia 15, o mesmo dia, né, que a gente tem o painel de segurança pública, que vocês estão convidadas. Então, peço que enviem, cuidem. Mês de referência, estamos no mês de junho, o mês de referência do relatório e do recibo é maio. Todo mês vai mudar o número do recibo e a gente envia no grupo de informes. Então, olhem aquela lista e organizem, né, para entregar, porque é o compromisso que a gente pede. É uma bolsa formação, é recurso público, a gente precisa gerar transparência, prestação de contas e ficar redondo aqui com o Ministério em relação ao processo de formação que estamos fazendo com vocês, tá? Eu vou passar rapidinho para o Diogo, porque temos ainda uma etapa importante da pesquisa. Eu sei que muitas participaram do grupo focal com a Inloco, com a Sabrina Leal, avaliaram o nosso trabalho. A gente agradece muito as contribuições, as críticas sempre são muito bem-vindas, né? A gente está sempre aprendendo e querendo aperfeiçoar o nosso trabalho. O Diogo vai fazer um breve relato, tá? Porque logo em seguida vocês também vão se empenhar na tarefa de realização das entrevistas, que é um trabalho muito importante para nós, para a gente garantir sustentabilidade desse projeto e do próximo que virá, que vai se chamar Teias Atípicas. Diogo. Obrigado, Aline. Boa tarde, Aline, Letícia, o pessoal que está aí nos bastidores dando suporte, a Juliana, o Marcelo, né, toda a equipe, e a vocês, todas as PDAs. Acho que boa parte, eu estou olhando os nomes ali, já fizeram a entrevista comigo, né? Então a ideia é a gente dar continuidade. Agora, essa semana, eu fiquei muito focado em Caxias, em Sapucaia, Santana do Livramento também, Santa Cruz do Sul. Ainda vocês vão receber uma mensagem minha, ainda o pessoal de Novo Hamburgo, de Passo Fundo, deixa eu olhar aqui, Cachoeirinha também. Então, quem já fez a entrevista, fica tranquila, quem ainda não fez vai receber minha mensagem, então não se assustem. Qualquer dúvida, podem ir diretamente na mentora. Boa tarde, Ariane. Pode ir diretamente na mentora também de vocês, qualquer dúvida. E como a Aline trouxe, né, a gente tem uma meta de 2.000 entrevistas, e aí vocês vão colaborar comigo também nessa missão dessas entrevistas. Lógico que vocês não vão fazer muitas, mas vão fazer algumas para poder somar, né, para que a gente chegue no final justamente com essa meta batida de 2.000. Onde ela, basicamente, quando a gente conversa nas entrevistas, eu sempre apresento um pouco a motivação dela, né, o objetivo, que é justamente para a gente conhecer cada vez mais o perfil das famílias atípicas aqui no nosso estado e também qualificar as políticas públicas a nível de Brasil e de estado também. Então, é isso, tenho aprendido muito com vocês, concordo com a Aline também, sou uma testemunha viva disso, de como vocês têm se mobilizado e como vocês têm crescido muito nos territórios. Então, a gente fica muito feliz de, na realidade, poder fazer parte também dessa potência que são vocês aqui, enquanto mães atípicas, enquanto PDAs aqui no nosso projeto Balcão.
Então, agradecer pela confiança e dizer que a gente está à disposição de vocês. É isso. Obrigado pelo espaço, Aline. Obrigada, Diogo. E bom que as pessoas podem te enxergar também para além do telefone, né? Para além do WhatsApp, para além, né? Não somos avatares, somos pessoas de Ah, é. verdade e temos muito prazer, né, em desenvolvermos esse inédito trabalho do Balcão de Direitos das Famílias Atípicas. Lembrando, assinem a lista de presença, tem até o dia de hoje para assistir a aula anterior e assinar a lista de presença. Quem tiver dúvida, não tenham vergonha, perguntem para uma mãe atípica expert, a Karen, a Neriane, a Tairê, ou para as mentoras e para o mentor, tá? E a aula de hoje, dia 12 de junho, a lista de presença aqui no chat e também lá no grupo, pedir para a Juliana colocar, preencham o quanto antes, tá? É a garantia que a gente tem da aula. Bom, sem mais delongas, né, eu vou passar para a Letícia, que é pedagoga, que é mestra em educação, que é doutoranda em educação, muito nos orgulha de caminharmos juntas no balcão de direitos das famílias atípicas, nesse processo de formação, e para nós tem sido de grande aprendizado, que não nem tudo, né, que a gente tem discutido aparece nas redes ou nesse processo de formação. Temos nossos encontros de equipe, temos nossos momentos, né? E com certeza estamos num momento de grandes aprendizados de fronteira. Agradecer a Letícia por todos os aprendizados, conhecimentos, saudá-la mais uma vez aqui nesse curso, em nome de todas, né? Todas as PDAs e pela equipe. Bem-vinda, Letícia, e boa formação para nós no dia de hoje, que está chovendo, está gostoso. Oi, gurias, tudo bem? Então eu volto, como bem disse a Aline, né? Hoje a gente está nesse dia que se a gente vai comprar pão, a gente encontra a gente de abracinho, de beijinho e muitos coraçõezinhos. Para solteiras, né? Eu digo, sigam investindo, não desistam do afeto, do amor, seja da fonte que vier. E eu acho que a gente não tem como não abrir falando de amor, né? Eu fiquei pensando, enquanto a Aline falava, tem uma pessoa que sempre surge nas narrativas, que é a Bell Hooks, e ela tem um livro todinho escrito sobre amor. Só que faz muito sentido para nós, porque ela não narra esse amor romântico, que às vezes a gente passa a vida inteira buscando, se frustrando, porque está no outro, né? E aí ela fala de amor como ação, né? E aqui, nesse nosso grupo, especialmente de vocês das PDAs, o amor, ele aparece da forma mais legítima possível dentro do que a Bell Hooks nos fala, que é nesses gestos que acolhem, nesses gestos de enfrentamento e de permanência, mesmo onde não desejam que se esteja, né? E às vezes a gente fica muito direcionado nesse amor que materna, mas o amor que vocês apresentam, ele é revolucionário, né? E ela tem uma frase que eu até anotei enquanto a Aline falava, que diz, né? Quando escolhemos amar, escolhemos mover-nos contra a alienação e a separação. E são todos esses movimentos que a gente vem vivendo junto com vocês, né? De todos os movimentos que a Aline narrou. Bom, a Ju vai passando uma apresentação sobre a aula de hoje, não sei se chegou direitinho aí, Ju? Apresentação do PPT. Esse aí. Sim, Letícia, já está em. Obrigada, Ju. A Ju, ela me ajuda porque eu sou devagar com tecnologia. Então, a ideia de hoje é que a gente fale sobre decreto, que a gente fale sobre as questões legais da inclusão, né? Mas eu fico sempre pensando que a lei pura, o decreto, ele lido, assim, literalmente, ele não dá conta daquilo que a gente deseja, quer saber do que a gente está falando, defender aquilo que a gente necessita em relação aos filhos. Então, hoje tenho uma organização que ela iniciava com a apresentação de um vídeo, que é o Flutua. Se alguém já assistiu, pode colocar no chat que já viu. E aí o Marcelo me lembrou que, como a gente não tem direitos autorais, a gente não poderia passar o vídeo. Então, eu vou contar para vocês um pouquinho do vídeo, até para instigar que vocês assistam, porque eu acho que ele nos traz vários questionamentos depois que a gente assiste, né? Mas, basicamente, esse vídeo que dá início à nossa... Olha, a Bruna já viu.
a nossa aula de hoje, ele conta de um pai que tinha um filho, e ele observa, né, que esse filho tem uma característica incomum, ele flutua no ar. E aí ele fica durante, é um curta, tem 7 minutos, ele fica durante boa parte do curta tentando evitar que esse filho flutue para que não pareça estranho, né? Ele, com medo dessa rejeição, faz de tudo para que o filho pareça, entre aspas, igual às outras crianças. E ali ele não menciona autismo, né? Mas é uma metáfora que vai nos conduzindo para esse pensamento, porque, afinal de contas, nossos filhos muitas vezes são entendidos como incomuns, né? Como muito diferentes. Mas aí, esse filme, ele vai passando, o pai se alivia dessa condição de querer que esse filho se adapte, e ele acaba aceitando que esse filho tem essa característica, e, de fato, ela não o diminui, ela estabiliza ele em um lugar específico, com necessidades específicas, né? E aí ele começa a se posicionar com esse filho e a exigir que essa sociedade acolha, assim como ele, dentro de uma diversidade. E eu fiquei pensando que seria algo importante para a gente iniciar essa aula, que não vai falar de lei, de decreto de maneira purinha, vai fazer a gente pensar e onde aplicar e como falar disso com outras pessoas, porque no momento que muitas vezes a gente, ao longo desse processo de reconhecimento de algumas características do filho, de recebimento de um laudo, do quanto a gente tenta proteger esse filho e, de algum modo, acaba escondendo ele, né? E de quantas vezes, por medo de preconceito, nós sentimos a pressão e fazemos de tudo para que esses nossos filhos pareçam ou se coloquem dentro de uma normalidade ou dentro de uma tipicidade, né? E o que muda na gente quando a gente substitui esse sentimento de angústia e de tentativa de negação do filho que não o filho que se idealizava? O que muda quando a gente se alivia de tentar colocá-los dentro de uma normalidade, né? E traz também para hoje, porque fala de como a escola e a comunidade contribuem para que as crianças precisem se adaptar e até mesmo se esconder, ou contribuem para que não. Então, eu fico pensando que a gente acaba habitando diferentes espaços onde isso aparece de maneira mais significativa, que causa mais sofrimento ou menos sofrimento, né? Então, tinha pensado nesse vídeo porque ele traz, assim, a possibilidade de conversar sobre a aceitação dos processos, de capacitismo, de pertencimento, desse amor que ele existe, mas que ele vai se reorganizando dentro daquilo que é de expectativa e daquilo que é o amor pelo filho que se tem de fato, né? E desse olhar social que as famílias com filhos dentro de qualquer que seja as deficiências acaba vivenciando. Então, era uma forma de iniciar com o vídeo, mas eu contei um pouquinho para dar contexto, depois quem não assistiu, assista, tá? Escrevam no chat qualquer coisa que a gente vai indo. Então, vamos lá. Ontem eu mandei uma reportagem, alguém conseguiu ler? A reportagem é como fica a educação inclusiva no novo PNE? Foi enviado lá no grupo dos informes, tá? Isso. E aí eu quero dizer para vocês por que eu mandei essa notícia, tá? Essa notícia ela vai falar um tanto daquilo que a gente vem dialogando nos nossos encontros. Mas a ideia de vocês receberem essa notícia e fazerem a leitura é para a gente ir se acostumando com termos que naturalmente as mídias vão apresentando para a gente e que quando a gente não conhece, a gente olha para a TV ou vai ler alguma notícia e pensa do que estão falando, o que é isso? Então, a ideia é que a gente cada vez mais
quando acessa um material, quando escuta alguém falando, a gente tenha consciência do que eles trazem e consiga ir fazendo nossa análise crítica do que aquilo traz de benefício ou do que aquilo não traz para os nossos filhos, né? Então, essa notícia, ela diz do Plano Nacional de Educação. Então, por exemplo, termos como PNE, CNE, PNEE, para além daqueles outros que a gente já conhece, AEE, PEI, PAEE, são termos que muitas vezes são utilizados em diálogos com vocês, ou que as políticos como um todo vão apresentando nas narrativas como se fossem coisas muito distantes. E aí, a gente que está fazendo o curso está ficando muito esperta, está sabendo muito das coisas, isso aí já entra macio no ouvido e a gente já sabe do que está se falando, do que é política, do que é estratégia de escola. Então, a função da notícia é para vocês irem fazendo a leitura e me dizerem, não entendi nada disso aqui, e a gente vai ter que entender, né? Porque quando a gente é uma PDA, quando a gente representa um saber, as pessoas muitas vezes nos recebem falando difícil para parecer que a gente não sabe. E aí vocês vão lá e vão estar sabendo o que está falando. Então, o PNE, né? O recém-aprovado PNE. O PNE ele é um Plano Nacional de Educação. Ele é amplo, ele não fala só de educação inclusiva, mas ele prevê no objetivo 10 questões muito específicas da educação especial inclusiva e também da educação de surdos. E é um plano importante da gente ter no nosso horizonte, porque ele vem nos dizer dos próximos 10 anos. E nos próximos 10 anos tem objetivos específicos, né? Ali, nessa notícia, a gente vai ver que tem termos, né, que dizem do objetivo do plano para o nosso público, que é o público de inclusão, que é acesso, tá? A gente já falou disso, as leis garantindo acesso, mas também de permanência na educação especial e oferta de AEE. Parece, para a gente que está aqui em Porto Alegre ou nas cidades do Rio Grande do Sul, ainda tem muito o que qualificar do AE, muito, da forma de atendimento, da qualidade dos profissionais que estão à frente disso, mas já existe essa política estabelecida. O que eu trago, assim, ó, de informação, tá? Há um ano atrás eu estive em São Paulo e as escolas, inclusive as particulares de São Paulo, não têm ainda estabelecido o AE como via de regra, que é o que a gente tem aqui. Então, ainda se tem um fazer de acordo, ou fazer se tem necessidade, em muitas escolas. Então, por isso que é preciso documentar num Plano Nacional de Educação, é preciso ainda documentar de maneira muito específica esse atendimento, porque o que para nós pode ser, já pode e deve ser cobrado de qualificação, tem muito lugar que está vivendo um processo de implementação e de início de construção de trabalho. Então, quando a gente pensa que a nossa luta é coletiva, que é o que a gente diz ao final das reuniões, a gente se dá conta que existe, sim, a possibilidade de se iniciar como PDA aqui, no entorno e nos territórios, mas que isso sim precisa ir chegando em mais pessoas para que elas se atentem para o que se tem de direito, né? Então, eu fui trazendo essa reportagem para vocês irem vendo na prática como são apresentados essa forma de comunicar, né? Política Nacional de Educação Especial na perspectiva de educação inclusiva, traz ali a Mariana Rosa, que é alguém muito importante, que é importante de vocês olharem no Instagram, seguirem a Mariana, ela traz contribuições muito significativas, e ela é do Conselho Nacional de Educação, então é alguém para a gente estar olhando, né? E claro, gurias, quando eu digo para a gente estar olhando, é olhando e avaliando o que faz sentido para a minha experiência com a deficiência, para a minha experiência com o autismo, né? Porque são perspectivas de diferentes lugares. E essa é a ideia de uma formação como essa, né? A capacidade crítica para que ninguém venha nos dizer aquilo que a gente precisa pensar. Vocês, a partir de vocês, vão tirar
feito ou vão negar algo que essas pessoas que eu vou trazendo indicações apresentam. Então, essa era a ideia da reportagem, a gente ir se aproximando com a forma de escrita e de fala sobre aquilo que nos compete, que são as políticas de inclusão. E aí, eu vou pedir para a Ju passar para o primeiro slide ali, sem ser a capa. Tudo bem até aqui? O que a gente vai ver hoje ali? Deixa eu aumentar para mim, porque meus olhos estão pequenininhos. A gente vai ver ali o que é o decreto da educação especial, tá? Depois, a gente vai olhar para o que mudou na prática para o filho, para os nossos filhos, né? O que é o AEE, como ele funciona, os documentos que ele precisa nos apresentar. Vou falar um pouquinho do Plano Nacional de Educação e as metas que vão até 2036 e formas da gente cobrar esses direitos na escola. Há pouco eu estive na Rincão e eu falava para as gurias que saber onde cobrar os direitos garante que a gente se alie e conquiste juntos, né, esses direitos. Porque, às vezes, por exemplo, a gente usa a escola como nosso primeiro espaço de denúncia e diante da situação do município de Porto Alegre hoje, as direções, inclusive, estão tão reféns quanto a gente dessas políticas que vêm sendo realizadas, né? Então, vamos para o próximo slide, que esse aqui é só organizador. Tá, o novo decreto. Em 2025, a gente teve 2 momentos desse decreto, tá? E é importante dizer para vocês que o decreto, ele como um todo, ele não inaugura novidades. Isso é muito importante dizer, porque ele, na verdade, ele faz uma junção de outros decretos e de outros movimentos da perspectiva inclusiva que foram nos chegando, e é como se ele organizasse num único lugar tudo que vinha sendo fragmentado, tá? Então, nós tivemos em outubro foi o primeiro momento que esse decreto foi protocolado. Mas ele trazia termos muito específicos, né? Como, por exemplo, que os estudantes, né, crianças e jovens com deficiência, deveriam estar matriculados na escola regular. Opa, isso causou muito conflito. Não sei se vocês acompanharam, o que vocês viram sobre isso, mas foram muitos os tensionamentos para que não se estabelecesse o processo de exclusão das instituições que a gente chama, né, formalmente de exclusivas, que são as instituições, as escolas de educação especial. E aí, esse decreto de outubro, ele passou por tantos questionamentos que lá, em dezembro, em 8 de dezembro, ele teve uma melhoria nos termos utilizados e, como exemplo, eu trago a possibilidade de se fazer a escolha de que instituição é essa que eu desejo que o meu filho estude. Então, se, por exemplo, eu, Letícia, avalio que o meu filho, que tem uma necessidade de acompanhamento, exige uma estrutura de suporte muito maior que a escola regular não pode me trazer, eu posso, sim, exigir que ele esteja matriculado em uma escola de educação exclusiva. A Aimee abriu o microfone, queres falar, Aimee? Não me ouviu. Fiquem à vontade, tá, gurias? Quando quiserem falar, é só avisar. Mas, assim, em linguagem simples, o direito, ele está assegurado, tá? As escolas, de forma alguma, indiferente a qualquer que seja a necessidade de apoio dessa criança, poderão negar a vaga. E aí, a gente vai trazendo elementos muito específicos que são
eu preciso chegar na escola com um laudo, porque era muito essa dinâmica que se trazia. Eu preciso que ele tenha um laudo para que seja garantida o suporte, seja de monitor, seja do AE, seja do acompanhamento que for. Com essa nova dinâmica do projeto, vocês podem, junto com a escola, a partir de um estudo de caso, de apresentação de necessidades... Lê, com licença, tem um áudio ligado, daí atrapalha um pouco. Pedir para as gurias desligarem o áudio enquanto a professora está explanando aqui a sua aula. E assim, se alguém quiser falar, é só ou levanta a mãozinha que a Ju vai dizendo, ou diz para nós o que precisa, tá? Tudo certo até aqui? A Clair quer falar. Ativa o teu áudio, Clair, que eu silenciei. Posso falar? Uhum. Viu, Letícia? Não, é Letícia, né, que tá falando. Tá, Letícia, assim, ó, tu falou que essa lei é de outubro do ano passado, né? Mas faz desde o começo do ano que eu tô tentando pôr a minha, que ela tem um laudo de déficit intelectual, né? E uns outros suspeitos. E daí eu peguei até um advogado, né, para me ajudar nesse pra pôr ela lá, né, para ela ter uma inclusão, né, como ela tem bastante dificuldade, né. Daí eles alegaram que tem uma lei desse ano que eu não posso escolher escola. Daí eu falei, já repeti 1000 vezes, eu não estou escolhendo escola, eu estou escolhendo, eu preciso que ponha lá, tem monitoria, ela vai ser bem cuidada, vai ter um amparo legal, né? Daí eles falaram que não posso escolher escola. Da lei de quando mesmo, acho que em janeiro, março, abril desse ano. E daí, faço o quê? Tá. Porque eu vou, depois que eu sair daqui da aula, eu vou falar com as advogadas, porque elas que me apareceram com essa lei. Tem outro áudio aberto. Tá? Aí depois Clarice. Isso, só deixa a Clair, quando ela disser encerrei, aí tu fala, pode ser, Clarissa? Clair, tu concluiu? Sim, eu só queria, porque eu só quero que tu me digas dessa lei que eles botaram lá para a advogada, né? Que a advogada disse, olha, dona Clair, não posso, tá aqui a lei que eles disseram que não dá para pôr porque não posso escolher a escola. E daí hoje, quando eu sair daqui da aula, eu vou voltar lá na advogada para falar sobre isso daí. Tá bom? Pode falar daí. Agora. Tá, agora quem é que queria falar? Quem era a outra que abriu o áudio, que eu esqueci o nome? Me ajudem, gurias. Eu acho que ela abriu sem querer, Letícia. Então tá. Assim, Clair, quando a gente tem o decreto, tá? Ele escreve que preferencialmente os estudantes deverão estar matriculados na escola regular, tá? Qual é a diferença do primeiro decreto? Porque, assim, a gente teve o decreto de outubro e tem o decreto de dezembro. O decreto de outubro dizia que os estudantes deverão estar matriculados na escola regular. Quando ele muda, ele abre a possibilidade de ainda serem matriculados nas escolas especiais. Mas o termo preferencialmente na escola regular, ele nos indica que esse estudante pode estar tanto na escola particular quanto na escola especial. Só que a gente tem um contexto, tá, Clair? A gente tem um entendimento de uma escola de educação especial para estudantes com um nível muito grande de suporte, seja ele de comunicação, seja ele de questões de mobilidade física, seja ele também de relação. Então, quando a escola muitas vezes te diz tu não pode matricular direto, porque a gente está falando de um sistema de escola que não é funcional, né? A gente sabe das necessidades que são apresentadas
E dentro da escola regular, o que a política diz? Que precisa apresentar o suporte de acordo com o que o plano, com que a análise da necessidade do estudante apresenta. Mas, na vida real, a gente sabe que monitor ainda é para quem tem sorte, a gente fala muito disso, profissionais capacitados ainda é quando se tem sorte, porque a máquina pública, de algum modo, não investe o tanto que deveria para que isso se desse. E foi por conta dessas questões que se pediu e se defendeu a reestruturação da escrita desse decreto. Porque, ora, pobres, como que eu vou dizer no decreto que eles têm que estar na escola regular, se a escola regular não está dando, não está apresentando as condições para que ele permaneça? E aí, gurias, eu digo a vocês, eu vou mandar para vocês um outro material, que é um indicador de trajetórias educacionais. Quando a gente pensa no público de inclusão, a gente esbarra justamente nisso. Existem as políticas, eu sei que eu sempre repito, mas existem as políticas de acesso, mas ainda há de se investir muito nas políticas de permanência. Então, quando tu diz, Clair, que a gente precisa, que teu desejo era que tua filha estivesse na escola de educação exclusiva, eu entendo completamente que o teu desejo não é pela escola em si de educação inclusiva, mas é pela assistência, pela qualidade de alguns profissionais, que tu compreende que aquele ambiente tem mais do que a escola regular. Então, eu te diria que o problema maior, ele se dá nesse contexto, não da aceitação ou não da tua filha, mas dos recursos que talvez devam ser batalhados para que a escola regular consiga oferecer, por exemplo, o mínimo, que seria uma monitoria. Eu estive com as gurias do Rincão, não sei se tem gente do Rincão aqui, deve ter, porque as gurias estão sempre junto. Tem. Tem, né? Eu estive no Rincão e, por exemplo, tem um contrato da Prefeitura de Porto Alegre que diz que elas teriam que ter 10 monitores, dado o número de estudantes com necessidade de apoio. E elas estavam com 5, né, gurias, se eu não me engano, que vocês disseram no último encontro que nós tivemos. Então, eu acho que... Tem uma boa notícia para te dar. A tua ida lá na escola contribuiu. Ontem a escola nos avisou, já eles conseguiram mais 5 agentes de inclusão. Olha aí, talvez tenham ido reclamar no lugar certo, será, gurias? A gente fala muito disso, né? E vou direcionar para a Clair, porque foi ela que trouxe. O documento, Clair, ele não te dá essa especificidade, eu matriculo onde eu quero, mas ele te abre a possibilidade de, ainda que se entenda a necessidade dessa filha ir para a escola especial. Porque o que as políticas vêm dizendo há muito tempo? E que aí, no lugar do desejo e da utopia, daquele imaginário, eu compartilho. Que bom se a gente não precisasse mais de escola exclusiva, de educação especial. Mas não, o que a gente tem de verdade, de experiência, quando se tem um filho dentro de qualquer que seja a deficiência, a gente tem uma escola que o recebe, mas que não garante que ele permaneça dentro daquilo que ele tem direito. E aí a gente está falando de acessibilidade, que a gente falou lá no nosso primeiro encontro, aí a gente está falando de barreiras, né? Tu levantou a mão, tu queres falar de novo, Clair? E daí a Secretaria de Educação diz que a gente é obrigada a pôr aonde que tem a vaga, alguma coisa assim, tipo assim, sabe? Daí eu sou obrigada a pôr a menina lá, porque ela... Sim, assim, o que a gente tem, né? A gente tem uma política que diz que tu precisa que o teu filho esteja dentro do território, né? Por isso que quando tu vai te inscrever numa escola, tu coloca o teu endereço, porque dentro deste território tem um número, que eu não me lembro a distância, que é para ter uma escola ali, e essa é a prioridade. Esse é o primeiro lugar. Claro que isso não
exime, porque qual é a obrigação? Que este filho esteja matriculado. O que eles vão defender? Que tu esteja com a matrícula na escola, que essa criança esteja frequente, e que a partir daí se faça, quando for possível, a partir das batalhas que tu travar, o deslocamento dele para outro lugar. E aí entra a importância do que a gente vai vir falando logo em seguida, que são os processos de acompanhamento dos profissionais da escola, que são os processos de... aí eu vou usar os termos, aqueles que eu disse que a gente vai ter que ir se naturalizando. PAE. O que é o PAE? Quando a professora do atendimento especializado diz: essas e essas barreiras existem na escola e nós vamos criar essas e essas estratégias para que a Clair, vou usar teu nome, para que a Clair permaneça no colégio, tá? São barreiras físicas, são barreiras atitudinais. O que são barreiras atitudinais? Não ter monitor. Ou são barreiras atitudinais, a troca constante de monitor. O meu filho se desorganiza a cada troca de profissional. Quando a gente vai para o PAE, que é o plano especializado, a gente vai pensar no que é o foco da aprendizagem. Foi feito PAE, a professora do AE determinou as barreiras, isso não é possível, tu não está conseguindo vaga, tudo isso é documento para se acionar, por exemplo, um conselho tutelar e dizer: está sendo negligenciada a possibilidade de permanência desta criança, deste jovem, deste meu filho. Por quê? Porque aí é que eu falo da hierarquia da necessidade. Por exemplo, um estudante que tenha, né, uma condição de não falante, que tenha uma condição de uma necessidade de suporte para a mobilidade, que tenha uma condição de restrição de alimentação. Tudo isso, se a escola não oferecer uma regularidade de acompanhamento e de atendimento, pode sim ser um fator que determine que ele seja encaminhado para um espaço que contemple mais isso que ele deseja. Então, é processo, Clair. Talvez tu precise, talvez não. Tu vai precisar viver o ingresso nesta escola, extinguir ali todos os recursos, e quando eu digo extinguir, é investir no diálogo, que a gente vai falar agora nos próximos slides, do que é necessário, do que a escola oferece, para quem que eu vou reclamar, aonde eu vou reclamar, porque às vezes a escola, de novo, está tão amarrada quanto a gente. Gurias, se eu estiver, se algo faltar na minha resposta, vocês vão me comunicando que eu vou retomando, tá bem? Tem a Gislane querendo falar. Oi, boa tarde. Assim, eu queria falar duas coisas. Uma é, eu sou do Grêmio Estudantil da escola. E a gente vê várias coisas que você estava falando. Tu diz Hoje, da CPM, né? Da CPM do da escola ou do conselho conselho escolar? Isso, conselho escolar. Isso. Daí, assim, a gente percebe várias coisas que foi falado. A escola hoje, ela tem muitas pessoas dentro da escola que não são responsáveis diretamente pelo aluno, como a gente diz. Porque o aluno ele está nas aulas extracurriculares, está no CPCA, ele está numa aula extra que vai buscar o aluno para fazer um reforço escolar de tarde. Então, tudo isso aí acontece. E alguns desses acontecimentos, os alunos atípicos não vão porque não tem monitor, tá? Mas, dentro do conselho, a gente vem falando sempre das coisas que necessita na escola. Como na escola tem 3 alunos que são cadeirantes, que usam a cadeira de rodas, né? Esses alunos não têm rampa, não temos o banheiro adaptado, e a gente está com esse processo, desde que foi feito a última eleição, esperando verbas ainda, e não acontece. A gente está na espera para ser reformada a escola, para a gente conseguir ter os banheiros adaptados, que foi a sugestão que foi oferecido, só que não vem esse valor para nós, não acontece, a gente quer um provador, porque tem alunos que já são um pouco maiores, que precisam
usar fralda e ter o troco da fralda, e a escola quer fazer, só que assim, o recurso não vem, as obras não são feitas, é todo um processo muito longo, muito longo. Então, assim, a gente tentou agora que a gente quer mais rampas para os alunos poderem se locomover na escola, né? Então, tudo tem que passar, às vezes, por uma grande burocracia, gente. É muito difícil. Coisas que, para nós, ao ver, parece simples, mas que burocraticamente é difícil. E eu queria falar outra coisa. No último encontro que a gente teve da roda de conversa presencial, foi uma mãe com nós, e eu estava conversando com essa mãe ontem, que ela tem a filha que estuda na escola, que faz uso de cadeira de roda. Ela foi levar a filha dela para a escola e simplesmente os ônibus não passaram. Porque, assim, às vezes também tem essas questões da gente não ter como chegar nos lugares. Eles querem que os filhos estudem, mas não passa nenhum ônibus para levar. Então, assim, absurdos em cima de absurdos. Ela tem uma escola bem próxima de nós, eles negaram a vaga dessa criança porque não tem rampa e eles não têm como botar as rampas de acesso. Então, foi negada a vaga da criança, que é uma parada da casa dela. Concluiu, Gislaine? Sim. Tá. Urias, o que a Gislaine traz é algo que a gente precisa marcar dentro da gente, no nosso inconsciente. Quando a gente fala que a deficiência ela é produzida, é por conta disso tudo, tá? Digamos que a gente existe um mundo que as pessoas, os políticos, que são os responsáveis pelo funcionamento das cidades, entendessem e executassem a política compreendendo a diversidade humana de quem habita essa cidade. A gente teria a possibilidade de retirar uma primeira barreira, que é a barreira física das escolas, né? Quando a Gislaine narra isso, de uma escola que não tem rampas, que não tem banheiro adaptado, aqui a gente tem um ponto que eu retomo com a Clair. Isso é motivo, Clair, de transferência de escola para a escola acessível. E mais, se não existir essa escola no território, a gente tem a possibilidade de exigir, e claro, é um processo que além da mudança de escola para a escola que tem acessibilidade, ou seja, não é a escola que tu quer, é a escola que o teu filho precisa, e ainda se tem, claro que através de um processo, a necessidade de que seja oferecido o transporte privado para que essa criança chegue à escola. Então, gente, quando eu digo a vocês que as deficiências, a maioria dos impedimentos que os filhos de vocês encontram, eles são produzidos por esse contexto de sociedade que acaba impedindo que eles habitem os espaços. Bom, a gente fala da escola, mas a Gislaine traz um outro ponto, transporte público. Então, gente, não há decreto, por exemplo, no âmbito da educação, que purinho ele dê conta das necessidades que uma criança ou um jovem com deficiência precisa. Então, quando a gente se encontra para momentos formativos e a gente vai falar com as gurias do jurídico, a gente vai falar com a assistência social, a gente vai falar com a psicologia, é para a gente entender a complexidade e direcionar a energia para os lugares adequados. E vou dizer para vocês, não é porque eu sou professora, mas ultimamente não tem sido uma energia possível da gente deslocar dentro da escola, brigando com o professor, porque neste espaço estamos cerceados, ou seja, abafados por políticas que não nos consideram. Então, quando a gente está falando em se organizar, que é isso que a gente está fazendo, como revolucionárias que somos, a gente está pensando também onde é que a gente vai reclamar, tá? Porque acessibilidade é papel político num contexto social. A escola, o que ela vai fazer? Ela vai pensar nisso que a Gislaine disse. Bom, as próximas verbas a gente tem que direcionar para as rampas, tá? Existem caminhos que são as denúncias. E aí, de novo, gurias, a gente olha isso, né? Mas, às vezes, para que vejam o território que a gente habita, que não é o centro de Porto Alegre, que não é vou brincar como vocês sabem que eu brinco, que eu critico, não é Gramado, né?
que todo mundo visita e vê, às vezes a gente vai encurtar o caminho com a denúncia. E a denúncia, ela é organizada. É através de cartas de denúncia, é através de manifestações onde vocês sejam vistas e as necessidades sejam vistas. Porque a escola está esperando a verba, vai priorizar, mas a verba não chega, né? E essas questões, quando a gente documenta, por isso que a escola está se equivocando, está se atrapalhando, mas quando a gente documenta que, por exemplo, não foi a semana toda porque choveu e o ônibus que pode ter acessibilidade, que é aquele que desce a rampinha, não sai da garagem em dia de chuva por causa do lodo. Eu vou na escola, eu documento isso que eu comuniquei, eu ligo para 156 e aviso meu filho não foi à escola porque não estava tendo ônibus. Isso tudo, gente, são movimentos políticos muito importantes, porque aí o que acontece? Eu tenho o número de chamados que estão denunciando isso. Então, a gente está falando aqui de um decreto que vem bem pequenininho falando da escola e do que é dos nossos filhos, e a capacidade de vocês narrarem a experiência com a deficiência faz com que a gente compreenda a amplitude dessas legislações. Por isso que eu disse no começo, a gente não ia ler decreto puro e nem lei nenhuma, a gente ia contextualizar. Aí eu tenho a Elisa, né? Tá tudo bem até aqui ou tá muito chato? Tá ótimo. Uma tarde muito rica para nós. Vão me dizendo que professora tem que refazer planejamento. Quem se inscreveu pode falar. Oi, boa tarde, pessoal. Boa tarde, Letícia. Tudo bem? A questão aqui, estou falando aqui da minha cidade, né? É que no início de fevereiro foi enviado um PL para a criação de uma escola especial aqui na cidade, estava tramitando na Câmara. Só que tinha inúmeras irregularidades no PL. E assim, a questão, eu estou brigando desde fevereiro. Qual tua cidade? Santana do Livramento. Tá. Eu estou brigando desde fevereiro porque não... uma, pelas irregularidades que tinham, né? E como que a gente, né, as mães, a sociedade e os vereadores vão votar em algo que não tem nada, nem plano pedagógico tinham. Então, o que parece aqui é que querem criar um depósito para essas crianças e deixarem lá, porque a rede pública, as escolas regulares, né, municipais, a gente está em junho e quase 100% dos alunos laudados, né, que têm o direito lá, monitores estão sem monitor. Então, assim, está totalmente sucateada. E aí eles criaram, como parece que querem uma solução mágica para um problema muito complexo, ao invés de investirem no que já existe, né? Conseguirem os monitores, ter professor de DAE, ter nas escolas, terem as salas de recurso. Tem escolas que só tem a sala de recurso lá, mas não tem quase nada dentro, ou não tem professor. Então, assim, eu entendo, né, que algumas mães falaram que queriam colocar porque não tem, mas assim, não tem porque não nos é oferecido no regular, no básico, nos tiram esse direito. Então, assim, a briga tá, pelo que eu entendo, né, eu acho que nós deveríamos focar nisso, pelo menos aqui, né? Eu só posso falar da minha realidade aqui. A minha filha, ela foi 2 dias na aula nesse ano letivo, porque ela está sem monitor. Eu estou desde março brigando, já judicializei. E eu acho que entre essa semana ou semana que vem já está ok, porque o juiz já deu a liminar. A primeira, os 10 dias de prazo que o juiz deu para a Secretaria de Educação, a Secretaria, ela comunicou que ela viu apenas 11 dias depois, né, já tinha passado os 10 dias, daí começou a correr de novo 10 dias, e elas não se manifestaram. E eu entrei também quando eu entrei com toda a documentação, foi pedindo a monitora, a monitora que já estava com a minha filha há 2 anos, que ela é especializada, né? Eu acho que vai sair, que vai dar certo. E a minha questão agora também é uma dúvida, né? Obrigada, Aline. É que como é que a gente faz até para conversar? A gente vai ter uma audiência pública, né, a respeito disso.
para conversar com as outras mães, porque eu entendo que tem umas que são a favor, porque a criação de uma escola especial, ótimo, quem não quer a criação de mais escolas, só que não sucateando o que já existe. O prédio foi comprado ano passado, a lei ainda nem existia, vamos dizer assim, né? Tramitou esse ano por 1.700.000, então ele já tem um prédio, né? Eles já compraram e sem nem ter sido aprovado nada ainda. Então tem dinheiro, o município tem dinheiro, né, para investir, só que ele optou por criar uma solução milagrosa e não vai funcionar, porque não tem nem plano pedagógico. Então, assim, isso é a prefeita que saiu, né? Ela saiu para se candidatar, a deputada estadual, parece. E aí o vice-prefeito enviou, em maio, um PL substitutivo, que ele conseguiu ainda criar novas irregularidades, além do que já tinha. Então, assim, tá bem complicado isso. E eu acho que a gente teria que, primeiro, fazer um esforço coletivo para a gente forçar, vamos dizer assim, forçar, porque a gente só conversa e parece que nada funciona, forçar com que as leis sejam cumpridas, para que a escola regular esteja ok, minimamente ok, né? Pelo menos com os monitores ali, aí sim, aí esgotou aquela criança, aquele aluno, não se enquadrou no que já deveria estar sendo garantido por lei. Aí se cria, né, que é o nosso caso aqui que a gente não tem, né? Mas a minha questão, a minha briga desde fevereiro, e que segue, né? Seguiu até semana passada, eu levei um documento na Câmara, foram 10 páginas que eu fiz, para eles cobrarem do prefeito, né, do Poder Executivo, minimamente, algumas coisas que a gente precisa saber, até para eles poderem votar. Então, essa é a minha questão com relação a isso. Eu sei que não é ilegal, né, ter uma escola especial, mas não seria ilegal tentar criar uma escola especial, sendo que não existe nada na que deveria existir, né, na regular? Essa é a dúvida. Obrigada, pessoal. Obrigada, Letícia. Não, Elisa, perfeita a tua colocação, tá? Porque quando a gente tem aqui, ó, o termo que diz assim, ó, vou até procurar aqui para não falar bobagem, preferencialmente em escola regular, num decreto, é porque há de se investir primeiro para que os processos inclusivos se deem dentro da escola regular. E aí a gente volta para aquele primeiro ponto. Só há um desejo de ter um filho numa escola exclusiva porque a escola regular não está abastecida daquilo que é previsto. Então, assim, ó, existe um movimento político, e aí tem uma mercantilização das deficiências, tá? Tem uma pauta que é muito complexa para quem vive, né? Que são os filhos dentro do espectro, mas que em algumas cabeças que querem se colocar à frente, tem sido algo que destaca. Então, criar uma escola especial, e tu me corrige se não for uma escola que tem um direcionamento para atender autistas, eu não sei bem o projeto, mas tem aparecido muito isso, porque isso dá uma visibilidade, né? Eu fico sempre pensando que, e aí vou trazer uma vivência, tá? Eu sou de Dom Pedrito, Elisa, eu sou daí do ladinho, eu saí daí em 99. Em Dom Pedrito, enquanto eu vivi, eu não tive na escola nenhum colega com nenhuma deficiência. Então, o que tu está narrando hoje já é o resultado de políticas públicas de acesso. E agora, o nosso avanço é se organizar em coletivos como esse que a gente constitui para garantir que essas pessoas permaneçam e não sejam de novo segregadas. Por quê? Porque as APAES surgiram para justamente colocar em um lugar pessoas com deficiência. Só que quem chegava na PAI nunca saía da PAI, porque lá tinha atendimento com fono, tinha tarará, e as escolas do entorno não tinham nada. Quem não conseguia vaga na PAI ficava onde? Escondido dentro de casa. Então, de novo, esse movimento precisa ser coletivo e não é que ele se transforme de imediato, tá? Por que eu digo isso? E é meio decepcionante. Mas no campo das deficiências, ainda há de se criar o político que de fato se importe com o que legalmente é previsto.
E talvez em Santana do Livramento, um movimento de grupo como esse que tu cria como PDA de articulação, precisa identificar dentro da política quem pode ser a pessoa que vai ouvir a pauta que vocês trazem e vai dar continuidade a ela. Então, eu de novo reforço a minha primeira fala do quanto nós estamos vivendo enquanto revolucionárias, porque a gente inaugura coisas. E, às vezes, inaugurar coisas, que eu sei que nos encontros vocês também estão inaugurando, é apresentar essas perspectivas. Então, gente, tem um decreto que diz, preferencialmente na escola regular. Então, a gente vai defender que seja na escola regular, que chegue o monitor, que chegue o AE qualificado. Por quê? Porque a gente sabe que muitas escolas que têm um vínculo público-privado ganham um dinheirão que nunca chegou no colégio, chega em um que não chegou em 10. Então, a articulação ela é de médio e longo prazo, mas ela precisa acontecer. Porque onde não tem quem nos represente, na maioria das vezes a gente precisa criar essa pessoa. E essa pessoa vai surgir desses espaços de articulação, né, que vocês vão fazer. Primeiro, tendo conhecimento do decreto. Quando a gente só defende aquilo que a gente conhece, né? E assim, isso que a gente está fazendo de conhecer o contexto do decreto é para quando vocês forem apresentar, vocês dizerem, olha só, por que tem uma criação de uma escola exclusiva se está dizendo que é preferencialmente na regular? Aí dá para a gente ir para a história de criação das APAES, que foi um vínculo privado que eu não estou negando e eu defendo o trabalho realizado nas APAES, porque se não fossem elas, nós não teríamos vivido processos inclusivos desde décadas que nem se falava nisso. Então, eu defendo as APAES, eu defendo as escolas. Porto Alegre, num período onde não havia nenhuma política de inclusão, criou escolas em territórios. O Luciana Borges é um exemplo de uma escola que foi criada para atendimento de autistas. Então, a gente precisa reconhecer historicamente a função dessas instituições, defendê-las fortemente, mas lembrando que hoje tem uma outra função, muitas vezes, que é, ao não investir na regular que se dissolve, eu invisto numa específica que eu apareço. Então, a gente pode, enquanto balcão, te ajudar a pensar nessas dinâmicas de comunicação com essas pessoas. E quando estivermos em rodas, a gente pode provocar para que essas pessoas venham e a gente vai com a pauta. Vamos falar sobre a escola de educação especial que está por ser criada. Venham. Então, a gente pode estar junto nessa. Mas, a partir dos conhecimentos que vocês têm aqui, vocês vão conseguindo argumentar, que o argumento, ele convence de 10-1, mas é menos um que está pensando com a massa, né? Vamos para o próximo slide? Tá. Aí, a lei, o decreto, né? A gente, eu venho de e eu sou uma encantada, assim, pela educação e uma pessoa que vai viver achando que vai funcionar, que o coletivo vai mudar as situações que a gente tem. E aí a gente tem que falar de lei, a gente tem que falar de decreto. O que esse decreto ele contempla? Crianças com deficiência, tá? Física, intelectual, múltipla, né? Tem algo que eu acho muito importante nesse decreto, que ele usa o termo autista, usa o termo autismo, porque por mais que nós estejamos no campo das deficiências para a condição de políticas públicas, a gente precisa nominar em que lugar nós estamos, né? A gente tinha, não uma invisibilidade, mas uma massificação dos termos. E aí o autismo, de algum modo, foi se caracterizando como um apêndice por não estar especificado, né? Foi tendo que achar brechas. E altas habilidades, porque a superdotação diz de alguém que é muito bom em algo, mas como a gente aprende na vida, ninguém é bom em tudo. Então, o AEE, as estruturas da escola, vêm para também dar
diminuir essas barreiras para essas pessoas com altas habilidades. Deixa eu ver quem é que escreveu ali. Aimee, o que você está dizendo é que continuamos sem representatividade e que nada do que existe é funcional, porque quando as dinâmicas não funcionam, nada mais resta. Até, então, o decreto existe como a nossa lei, só teoria. Por quê? Contemplar não quer dizer que de fato vai ser realizado. Tá, eu acho que assim, ó, a gente vai para o meio do caminho, o 8,80 já não estão nos servindo. Eu acho que a gente vai assim. Tem um decreto, tem por onde exigir, Aimee. Tem um processo que vai legitimar o que eu preciso? Tem. Então, às vezes, o processo, ele é complexo, mas ele vai acontecendo. Qual é a diferença de ter algo que nos dê embasamento e não ter? Se isso não existe, eu não tenho aonde referenciar o meu direito. Então, a gente tem um caminho que é igual o caminho que a gente viveu quando não podia ter criança com deficiência na escola, que é aquele do acesso. A gente viveu o acesso, então a lei ela traz as especificidades. E agora a gente vai vivendo o outro percurso, que é de garantir que elas se efetivem. Então, sim, está longe daquilo que a gente precisa, mas está ali, está documentado. Se está documentado, eu consigo ter para onde caminhar. A teoria, claro que vai ter. E vocês sabem por que tem tanta teoria? Porque quais são as pessoas com deficiência que estão representando a gente politicamente? Quais são as pessoas que estão, de fato, tendo a experiência que vocês têm, que nós temos com as deficiências? Enquanto, infelizmente, as pessoas ainda estão narrando de algo que é vivido por outro, a urgência não é tão grande. Vocês entendem? É ruim dizer isso, mas é o que de fato a gente tem. Assim como a gente precisou de que outras minorias, a população negra, tivesse mais representações políticas para avançar em muitas coisas, assim como a gente precisa ter mulheres para avançar em muitas coisas, a gente vai precisar ter pessoas que têm experiência com a deficiência para que as coisas tenham urgência. Então, quando eu falo de leis, quando eu falo de decretos, eu falo de políticas, né? Porque a escola, ela é o ponto primeiro que a gente encontra a barreira. Porque enquanto o filho da gente está na casa da gente, a gente vai organizando, né? Quando a gente chega na escola, a gente coloca ele em relação com um contexto real, com a experiência que parte da relação. E ela vem sendo muito traumática para muitas famílias. A Cristiane colocou aqui que uma realidade que ela observa é que a escola pública localizada em bairro nobre, todos os benefícios se concentram, né? Que atravessam a cidade para levar, porque a estrutura é melhor, monitor, AEE. Nos bairros necessitados, nada acontece. E sim, isso é um contexto real, e quando a gente for falar de interseccionalidade, que são esses atravessamentos, bairro, renda, se é menino, se é menina, tudo isso vai impedindo a permanência. E aí, eu quero contar para vocês, em outro momento eu compartilho, que eu vou mandar um documento ali, que é o indicador de trajetórias educacionais. É uma encomenda de uma pesquisa que o Itaú fez, na Fundação Itaú, que fala a nível de Brasil. Quem entra na escola e quem fica dentro de um contexto de deficiência. E o que aparece? Exatamente isso que a Cristiane vai trazendo. Se é pobre, se é preto, se mora longe da zona central, dificilmente essa trajetória vai ser regular. E contando para vocês que isso é um fato tão significativo, que há pouco eu fiz um estudo daqui de Porto Alegre, que diz de trajetórias aí, claro, eu fui no nicho de autistas negros de Porto Alegre. E sim, gente, tem criança que entra na escola com laudo de autismo e logo em seguida é retirado esse laudo, não é mais autista. Ou então que tem laudo de deficiência, de alguma outra deficiência, e que nunca teve acesso a EE. E aí, essa questão do território, ela vai nos mostrando, quanto mais distante das zonas que tem maior índice de renda,
mais difícil vai sendo de permanecer. E aí tem uma pergunta do Léo. Neri, pode falar. E a Ju já passa para o próximo. Tá. Miga, queria trazer para esse momento da tua fala, para as meninas, a minha experiência direta justamente com isso que para ti, com que tu teve acesso como dados, eu tive a oportunidade de ver na vida real, de tirarem o laudo de autismo de duas meninas em extrema vulnerabilidade social na escola, por dizer que, sabe, alegando que era outra neurodivergência, que não era deficiência, que era uma questão comportamental, e deixar essa família ainda mais confusa, né? Porque não chega até elas o cuidado da explicação do que é a neurodivergência, o que é a deficiência, quais são os direitos, só tiram, né, que é o contexto social, né, de onde essa família, essa pessoa com deficiência alcança. E é realmente muito revoltante e triste saber que muitas vezes é pequenininho e tinha um CID, tinha um laudo, e esse laudo modifica sem nenhum tipo de explicação, e essa família fica sem entender esse contexto e sem alcançar os seus direitos, né? Porque não sabe mais para onde recorrer. E é muito real isso, e realmente a parcela desses acontecimentos estão nesse recorte das periferias, tem cor, né, tem raça, tem público alvo, né? É impressionante. Perfeito, é isso. Obrigada, Nery. Vamos para o próximo. Gurias, eu vou pedir que vocês esperem um pouco mais para o fim da aula para as perguntas, tá? Porque a gente tem ainda bastante coisa para ver com a Letícia. Obrigada. Vamos lá, próximo slide aqui. Então, agora a gente vai falar de AEE, né? O que é o AEE? O AEE, ele é para ser, na figura da escola, um espaço de continuidade de trabalho que é para ser realizado em sala, tá? Então, assim, ó, não existe estudante do AEE, existe estudante da escola. Porque se a gente pensar em estudante, o meu filho sendo estudante do AEE, a gente vai remeter o nosso pensamento, lembra uma classe especial? Que era aquela que dizia assim, a turma dos... Vou usar um termo terrível, mas que surgia na minha época em Dom Pedrito. A turma de quem não aprende, a turma de quem é burro. Então, não existe aluno de AEE. E isso eu digo para vocês, porque a experiência que se tem em em muitos espaços, é essa, de dizer que o estudante é do AEE, e aí, a partir disso, quem sabe do estudante é a professora. Então, a AEE é um atendimento extra, para além daquele de sala de aula, que é um professor especializado que vai pensar junto com o professor de sala de aula aquilo que ele precisa, seja na comunicação, seja na aprendizagem, seja na autonomia. Então, ele complementa a aula, mas ele não substitui. Isso é muito importante, porque aqueles diálogos de o meu filho só vai para o atendimento no AEE. Bom, se dentro do plano de receber esse estudante, um plano de adaptação, isso se dá, ok, mas não é uma prática que a gente precisa entender como natural, tá? A outra questão diz do laudo, né, que é um ponto muito importante da gente trazer. A escola, a partir desse decreto, não existe mais a exigência, dentro de um contexto de escola, de que se seja exigido um laudo. Eu não estou falando que num contexto de política pública não precisa do laudo, precisa, mas a escola faz de novo aquele levantamento, aquela análise de necessidade, e a partir daí estrutura o atendimento. No AEE, adaptação de
currículo, adaptação de avaliação, né? O profissional de AE é um professor especializado nesse atendimento e na diminuição de barreiras, né? Então, ele é um profissional que vai atender individualmente, vai estar em comunicação com os professores, pensando em como favorecer essa aprendizagem. É muito diferente do profissional de apoio, que é esse que a gente está falando que está faltando, que é esse profissional que vai estar em sala de aula apoiando na execução daquilo que foi planejado para esse estudante, né? Então, ele articula naquilo que é necessidade de material de apoio, de acompanhamento em outros setores, e tudo isso não necessariamente exige que se tenha um laudo desse filho. Então, acho que é bem importante da gente trazer esse dado, porque que o AE não é o único e não deve ser o único responsável pelo atendimento dos filhos. E aí a gente vai falar dos termos, né? PAEE. O PAEE é esse plano que pensa nas barreiras, que vai pensar no que dentro do currículo tem de barreira, o que dentro da escola tem de barreira, e vai articular possibilidades para que elas sejam diminuídas. Entendido bem assim? Podemos seguir? Acho bem interessante isso que tu fala, né? É um articulador, né? E eu acho que assim, ó, as escolas, elas têm especificidades, né? E não é porque eu sou uma pessoa que eu utilizo dos serviços públicos que eu estou fadada a me adaptar. E não é porque eu utilizo dos serviços privados que eu estou determinada a me adaptar, porque eu escolhi aquela escola, então, se eu escolher essa escola, tem que ser do jeito que está posto. Eu acho só que a gente, quando estuda, a gente desenvolve um repertório de articulação de argumento, porque o que se espera da gente enquanto mãe de filhos que tem necessidades, às vezes, muito importantes e significativas, é que a gente se desorganize, é que a gente não consiga conversar. Quando a gente não consegue conversar, a gente acaba sendo colocada em setores de aquela mãe não vou atender porque se desorganiza, aquela mãe eu não vou acompanhar porque ela exige coisa que nem sabe que nem está previsto que a gente consiga oferecer. Então, esses espaços de formação vão nos trazendo uma calma que é para ganhar o quê? No argumento. Então, por exemplo, aqui, ó, a escola pediu laudo, veja o que a lei diz, vamos para a lei. A garantia da oferta do AE ao estudante não será condicionada à exigência de diagnóstico, laudo, relatório, qualquer outro documento emitido por profissional de saúde. Tá, começou o ano. Botei meu filho lá, o guri não foi bem, e eu vou ter que ser inteligente para poder falar o quê? Tá, o primeiro trimestre ele não foi bem, tirou nota baixa, vocês estão me chamando? Ok. Aí eu disse, ele precisava de suporte. Ah, mas tu não tem laudo. O que a gente vai fazer agora? Às vezes a gente precisa de um tempo para que eles consigam se dar conta ou serem levados a se dar conta que o fato de não estarem dando assistência para essa criança ou para esse jovem está prejudicando o desenvolvimento da aprendizagem. Então, se ele pediu laudo e está dizendo que não vai atender, a gente vai estabelecer isso, por isso que a gente está junto, por isso que a gente pensa junto. Não fez, né? Informa a escola sobre o que diz a lei. Solicita o AEE algo por escrito, que eles não irão atender, mesmo vocês estando dizendo das necessidades. Se a escola recusa, gente, aí é hora de começar a manifestar o saber em outros espaços, para não dizer fazer bagunça. Aí a gente vai com a cópia desse atendimento, conversa com o conselho tutelar, às vezes nem precisa judicializar, às vezes liga para a escola e a escola vai dizer, olha, vamos organizar, porque o conselho tutelar nos ligou. As mães que mais conseguem
avanços para os seus filhos não é as que mais brigam naquele lugar de ir no colégio, quando a gente está muito triste, porque não é braveza, é tristeza de ver o filho sendo segregado. As mães que mais conseguem melhorias para os filhos são as que se articulam coletivamente dentro do que é direito. E por isso que ninguém conta o que é direito. Porque se todo mundo soubesse o que vocês estão sabendo, a gente ia estar tendo que... A gente ia incomodar muito essa gente que diz que faz alguma coisa por nós, né? O laudo, ele ajuda, tá, gurias? O laudo, ele ajuda, mas ele não é obrigatório para começar. E, de novo, a gente, quando está falando em interseccionalidade, essa palavra comprida, esse laudo, a gente sabe que ele não é acessível para todo mundo. Ele ainda diz de uma capacidade de se ter um laudo a partir do dinheiro, na maioria das vezes. E dinheiro não é coisa fácil, né? Não sei, pode ser que para alguém seja, para mim está custoso. Então, a gente precisa se articular dentro disso, daquilo que é direito. Tá? Para o próximo, Ju. E aí, por que eu trouxe o Plano Nacional de Educação? Porque a gente está falando hoje em 2026, mas a gente vai se falar ao longo desses anos, porque vocês estão sabedoras de tudo e vão conseguir muitos avanços a partir disso, exigindo aquilo que eles estão prevendo. Então, nesses 10 anos, o que é previsto? Criança com deficiência na escola até 2036, entre 4 e 17 anos, tá? 80% das escolas com salas de recursos até 2031. E o objetivo 10, que é esse, dedicado exclusivamente para a educação especial e bilíngue de surdos. Gurias, de novo, a gente falou aqui do quanto a teoria está posta e a gente está lidando com o real, tá? São movimentos como esse que vão garantir que para outras famílias daqui a 10 anos não seja algo tão sofrível, não seja algo que inaugura conhecimento. É a partir disso, da exigência do que essas pessoas estão escrevendo, elas estão documentando o que vão fazer, que a gente vai trabalhando no nosso percurso, que não é imediato, mas que, sem a denúncia nos lugares adequados, reclamando para quem tem, escolhendo quem representa a pauta que diz sentido para nós, a gente não avança, tá? Próximo slide. Aí aqui, o que ainda preocupa, tá? Mesmo com um decreto que diz de carga horária de formação, que diz de estabelecimento de determinante de processos dos profissionais do AEE, o que ainda preocupa? Que, de novo, é dentro do que a gente tem, teoria para a vida real. Só 6,4% dos professores têm formação em educação especial, tá? O Plano Nacional de Educação prevê mais formação, mas vai demorar. Quando eu falo de educação especial, gente, o termo educação especial, eu sou uma crítica da educação especial, porque eu acho que educação, quando a gente fala que a dos nossos filhos é especial, a gente já está colocando ela num cantinho. Então, a formação para a diversidade, para esse contexto de estudantes que se tem, ainda é muito pouca, tá? Quase 30%, que foi o que a Gislaine falou, das escolas ainda tem barreiras de acessibilidade, nem metade tem banheiro adaptado. Então, vocês imaginem, aí eu digo de uma experiência, há pouco tempo precisei auxiliar uma menina cadeirante em uma saída de escola, e a gente não tinha, né, acessibilidade, ela foi no colo. E aí, aquele processo, olha só, o banheiro não tem acessibilidade, eu posso te carregar no colo, o que tu acha disso, né? Então, a gente não tem como dar conta, muitas vezes, se a escola tem as barreiras físicas. Sim, tem uma atualização que dentro do PAE está incorporado o novo conceito de PEI. Isso aqui é uma afirmação ali da Tairê. Isso tem sido pauta de disputa, de discussão, porque se entende que uma coisa é o PAE, que pensa a escola como um todo, e outra coisa é o PEI, que pensa o estudante dentro de um contexto. Então,
Tem pessoas que entendem que está tudo bem, que é isso mesmo, que são barreiras para aquela criança, e tem pessoas que entendem que segregado daria algo mais específico, né? Então, vai muito de perspectiva de inclusão. Risco de segregação, aí vem aquela pauta que eu falei da escola especial. Algumas partes do texto valorizam escolas separadas, o que vai na contramão da inclusão real, porque qual é o desejo, de novo? E aí vou dizer, até da professora Letícia, que viaja, que tem a utopia. Eu adoraria que a escola regular tivesse tantos recursos humanos e físicos possíveis de vocês olharem para a escola, como a Clair disse, escolherem a escola, e não só porque é uma escola que naquela lá tem acessibilidade, naquela lá tem gente qualificada. Então, o risco de segregação vem de novo para uma cultura estabelecida lá no começo, na chegada das nossas crianças na escola, que foi a criação de espaços com esse vínculo público-privado para dar conta que eles tivessem lugar. E aí o AEE, né, isolado da sala regular. Quando o AEE não conversa com o professor da sala, o filho pode ficar num cantinho sem aprender de verdade. Então, valorizem aquele professor de AEE que, além de atender o filho de vocês na sala, diz assim, essa semana não tem atendimento individual, porque eu vou acompanhar eles na sala de aula. Valorizem, porque a ideia é de trazer cada vez mais esses filhos para um contexto de lugar comum, de sociedade. E quando a gente tem só atendimento exclusivo no AE, se liguem, tem algo aí que não está de todo funcionando. Vamos para o último. Qual é o último? Vamos lá. Como cobrar seus direitos? Primeiro, bem bonitas, tá? Vão na escola. Eu coloquei direção aqui, mas não necessariamente, tá? Peçam para conversar com uma coordenadora, com uma professora. Iniciem o caminho onde vocês se sentem confortável e com pessoas que vocês entendem que podem ouvi-las. Às vezes, a gente não precisa ir num setor que é dito para ir. Às vezes, a gente precisa iniciar num setor que a gente é escutada. Porque se a gente inicia no lugar errado com a pessoa errada, a gente quebra uma ponte. Então, vamos lá. Olha, eu quero entender o que está sendo feito com o meu filho, o que ele está acessando. Escrevam, documentem, guardem esses comprovantes. Se eles não estão sendo atendido dentro do que vocês precisam, sim, gente, a gente vai usar o que a gente tem de garantia. Iniciem sempre pelo Conselho Tutelar. É papel do Conselho Tutelar estar junto com vocês, construindo pontes de garantia de acesso dessas crianças. Então, assim, ó, esse caminho, ele precisa ser articulado, ele precisa ser consciente, ele precisa ser inteligência. Está em dúvida, está muito irritada, não vai naquele dia. Não vai naquele dia porque, às vezes, a gente tem que ter sorte, e eu desejo que todas nós tenhamos, mas, às vezes, a gente encontra profissionais que estão escutando a queixa como direcionada a eles e não a um sistema. Então, registrem em ata e vão em um dia que vocês estão conseguindo a escuta daquilo que é dito, mesmo inadequada, para que fique registrada a inadequação do atendimento e que vocês consigam dar continuidade. E aí, Conselho Tutelar não consegue, não está dando conta, em casos mais graves, o Ministério Público abre inquérito, associações de pais podem ajudar, o balcão está com vocês para orientar. Então, eu penso a escola, as gurias pensam a escola junto com o contexto jurídico, a assistência social pensa as articulações dentro do território de vocês. Ninguém está sozinho, isso é um fato, tá? A gente só agora está se encontrando para pensar juntos os caminhos de buscar os direitos. E é o diálogo, porque vocês, para serem ouvidas, eu brinco sempre, né? Sempre que a gente está muito irritado, vai junto, porque se der qualquer BO, é um monte de mulher reunida, dando conta do enfrentamento. Sozinha a gente se enfraquece. Então,
desejo que vocês sempre consigam dialogar. Não deu? Vão junto. Tá demais? Se reúnam. Há um tempo atrás, em alguma roda, as mães falaram que não aguentavam mais ir na escola brigar porque não tinha monitor. E eu disse, vocês vão cansar, porque no lugar de reclamar que não tem monitor, juntas fazendo griteiro na frente da Secretaria de Educação. É lá que tem que dar conta, é lá que vai a imprensa olhar, estão fazendo bagunça na Secretaria de Educação? É lá, não é no colégio. Colégio só vão para dialogar, para ouvir. E nos lugares, quem tem que garantir o acompanhamento, quem tem que garantir a professora especializada é a Secretaria de Educação, seja do Estado, seja do município, mas é a Secretaria. Tá? E o último, que é qual? Deixa eu ver. Acho que esse era o último, Ju. É isso. O não sem assento da professora. A lei está do lado da gente, tá, gurias? Mas é, de novo, é igual a lei de acesso. Está dando acesso. A permanência, quem vai garantir são as articulações que a gente fizer. São os diálogos que a gente tiver, a busca por parcerias que a gente buscar. Então, de apresentação, era isso. Eu vou encaminhar o decreto inteiro para vocês terem, mas ele, traduzido, é isso que a gente está falando. E assim, dúvidas, escrevam, dúvidas, perguntem. Se tiverem outras colocações, a gente tem esses minutinhos aqui. Parabéns, Letícia, uma aula maravilhosa, uma tarde chuvosa, mas quentinha aqui, uma aula de serenidade, de política, de políticas públicas, de revolução, de amor, da gente olhar exatamente o que está escrito aí, você não está sozinha, né? E a gente também te diz isso, você não está sozinha, e a gente comunga dessas ideias, dessas estratégias de luta, desse fluxo, né, respeitoso para garantir o direito à educação para os nossos filhos e para os outros filhos também, né. Eu acho que a escola é esse espaço formal da aprendizagem, esse é o foco, eu acho que tem um novo paradigma com esse novo decreto de 2025, acho que ele traz na prática possibilidade, né, que muitas vezes é negada nas escolas estaduais do atendimento educacional especializado com exigência de laudo, né, isso a gente tem visto bastante pela demanda do público e pela inexistência de recursos e capacidade institucional das escolas que tem a ver com a política, né, quem decide isso é a política, são as secretarias, né, são as redes de ensino, e a gente precisa saber cobrar, né, como a gente viu em Pelotas, se conseguir monitores, né, fazendo uma passeata, né, todo esse movimento de Santana do Livramento ali com a Elisa, questionando a escola especial como prioridade da política, e aí a gente tem acompanhado diversas experiências. Acho que a escola privada também carrega, a Juliana Zatti colocou no chat, Letícia, carrega a questão da família que acha que ela pode mandar também, né? Tem este lado. Eu pago, é um serviço, tem que ser do jeito que eu, né? E eu defino e eu faço, né? Eu acho que também tem esse outro lado. Deixa eu só pegar aqui o que a Juliana colocou. Há muitas escolas particulares extremamente capacitistas e com muita dificuldade de conseguir a inclusão efetiva. Ainda estamos caminhando na implementação da educação inclusiva, mas acho importante ressaltar que estamos caminhando. Há leis e há formas de exigirmos. Agora temos o conhecimento de como exigir e como montar estratégias, né, para exigir, que é a aula da Letícia, eu resumiria desta forma, né, muito didática, fácil da gente aprender e da gente se mobilizar, né, porque tudo isso tem que virar luta, auto-organização, né, por isso que o conhecimento é tão potente, porque a gente pode transcender, não é utopia, Letícia, é possibilidade, a gente está fazendo isso acontecer, né,
Estamos aqui, chegamos a ter 53 participantes desta aula, então uma ótima adesão. Contamos com todo mundo na próxima aula, que vai ser presencial e online, dia 19, né? E dizer para vocês, todo mundo dizendo, aula maravilhosa, parabéns, Letícia, aprendi muito. Eu vou ler aqui algumas, já que temos uns minutinhos, né? A Cláudia Nunes, aula maravilhosa, aula top, Cristiane Lacerda, obrigada, Letícia Rose, foi maravilhosa a aula, parabéns, Letícia, sempre um privilégio te ouvir, Juliana Zatti, Leto arrasa sempre, então a gente está muito feliz, né, vamos chegar nas 100 PDAs com esse vídeo, e também nos profissionais que têm acompanhado essa formação, né. Eu acho que todos aprendem, né? Inclusive, quando chega na saúde, num posto de saúde, me afoguei aqui, mas vou seguir. Quando chega no posto de saúde uma demanda, né? De uma violação de direito à educação, né? Como é que na saúde se identifica isso, no serviço social, quais são os instrumentos, né? O estudo de caso, o PEI, né? PAE, então, assim, PDI, né? São muitas possibilidades, muitas ferramentas, mas também temos que garantir, acho que ressaltando a aula da Karen, a rotina para os nossos filhos, uma rotina estruturada e bater nessa tecla com as demais famílias, né? Eu acho que manter uma rotina estruturada, visual, né? Tudo isso ajuda nessa organização e no papel que a gente tem que cumprir e disseminar, né? Ontem encontrei uma mãe aí trazendo o aprendizado da aula da Jusati, Letícia, 720 dias a filha esperando o atendimento, o atendimento no GERCOM, no SUS aqui de Porto Alegre. Né? Na aula da Juliana Zatti, a gente aprendeu que 120 dias, né, é o tempo máximo, e que é um tempo razoável para se pedir uma judicialização via defensoria pública. Então, eu já encaminhei ela para a defensoria, encontrei ela nessa escola ontem, e encaminhei para eu digo, vai na defensoria, passei o endereço, orientei, hoje chamei ela para perguntar, né, se ela estava organizada para ir, ela disse que iria na segunda, né, então é da gente e monitorando, né, as pessoas que a gente conhece, acompanhando, para que esse direito seja exigido nos lugares certos, né, e que também se transforme numa luta coletiva. A gente já está aqui terminando a aula de hoje, né? Lembrem de assinar a lista de presença. Sem assinar a lista de presença, não adianta botar no relatório que assistiu à aula, né? A gente precisa dessa formalização, dessa sistematização, e tem que assistir no mínimo 120 horas, metade, 50%, para receber o certificado de promotora dos direitos das famílias atípicas, tá? Uhum. Então, é bem importante assinar a lista de presença, não deixem para depois, tá? Desta forma, então, encerramos, eu passo para a Letícia, não sei se tu queres concluir. Uhum. Eu acho que só agradecer, as gurias são muito gentis sempre, né, e a gente iniciou falando de amor, a gente termina falando, né, tem uma música que eu amo do Milton Nascimento, que é Amor de Índio, ouçam hoje, As Apaixonadas, todo amor é sagrado, e o amor pelo conhecimento, ele faz com que a gente transgrida aquilo que nos impuseram como verdade, né, lugares que a gente não ia chegar, desejos que a gente não ia conquistar, políticas que não iam se efetivar, então que a gente se reúna, se organize e continue por aqui articulando processos de efetivação daquilo que é direito, tá, gurias? Um beijo bem grandão. Acho que a próxima é comigo também, Aline, eu não lembro. Sim, presencial, dia 19, na Escola das Comunidades. Vai ser ótimo.